Olá, hoje nossa aula é sobre elementos estruturais do texto. A estrutura de um texto, ela tem que ser constituída de parágrafos e de períodos. Uma reunião de períodos vai gerar blocos chamados de parágrafos e os parágrafos vão fazer o texto ter uma continuidade. Se eles forem ligados, adequadamente dentro do texto, eles vão formar um todo que a gente chama de texto. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre a estrutura desse texto. O parágrafo, ele é importante para dar um layout agradável na página, imagine você ter que ler uma página inteira que tem apenas um parágrafo ou que simplesmente não tenha parágrafo nenhum, como alguns documentos apresentam, como uma ata de reunião, por exemplo. Não tem parágrafo nenhum, o texto fica pesado. Então, a função do parágrafo primordial é fazer uma visualização agradável para o texto. A unidade temática é o segundo quesito importante e esse quesito vai fazer justamente cada bloco ou cada parágrafo do texto falar ou se deter sobre um tópico importante do texto. É importante que haja uma relação lógica entre os parágrafos, Então, a gente tem que pensar em algumas conjunções, em algumas locuções conjuntivas, como desse modo, porém, sendo assim, para ir fazendo um encadeamento do texto. Agora nós vamos ver como que vai funcionar esses blocos todos encadeados, dentro do texto, em termos de estrutura, com o exemplo que nós vamos ler agora. As ossadas de 51 pessoas decapitadas encontradas no sul da Grã-Bretanha, em junho do ano passado, foram identificadas como pertencendo a povos vikings, que habitaram o país na virada para o segundo milênio. Desde que a cova foi encontrada, em junho de 2009, durante a construção de uma rodovia no condado de Dorset para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, arqueólogos vinham tentando desvendar o mistério da identidade daqueles ossos e por que os crânios estavam separados do restante dos corpos. A partir do teste do carbono 14, os cientistas concluíram que aquelas pessoas foram mortas entre os anos 910 e 1030. Nessa época, os anglo-saxões sofriam com as constantes incursões dos povos vikings na Grã-Bretanha e conflitos entre líderes dos dois lados por controle da região eram comuns. Agora nós vamos analisar como foi feita a estrutura do texto, e como que os parágrafos se relacionaram dentro desse conjunto textual. O parágrafo 1 vai começar com as ossadas de 51 pessoas decapitadas e vai terminar com na virada para o segundo milênio. No parágrafo 2, desde que a cova, e daí